Esta conferência será gravada agora. Passo a palavra à coordenação do plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 23ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 2 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 10 horas e 11 minutos, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas, na forma online, por videoconferência, do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Reuniu os senhores conselheiros. Conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Calheiros. PC 23.00/2018, PC 16.252/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acórdãos 446 a 449. PC 6444/2018, retirado de pauta. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira. PC 13527/2019, denúncia representação. Aprovado o acordo 450. PC 12806/2019, retirado de pauta. Não havendo processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário continental. Em discussão, em votação a ata. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Alberto. Aprovada. Senhores, nesse momento eu faculto a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, passo a palavra para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, ainda resta impossibilitado o gabinete da feitura de pautas. Passo a palavra ao conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhor presidente, estou para registrado que a conselheira substituta Ana Raquel não pôde comparecer até o momento porque ela tinha uma consulta médica inadiável e parece que também um exame que já vinha sendo postergado há bastante tempo. Eu pedi para eu avisar a Vossa Excelência. Senhor presidente, passo a relatar o processo 9.541 de 2019. O interessado é a Câmara Municipal, do presidente da Câmara Municipal de Piranhas, né? E a unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Piranhas. Trata-se de embargo de declaração. Então, trata-se de embargo de declaração interposto em 6 de agosto de 2020 pelo presidente da Câmara Municipal de Piranhas, em face do acórdão 359 de 2020, oriundo da segunda Câmara Deliberativa das Contas, no dia 15 de julho de 2020, que determinou a instauração de tomada de contas nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Lei 5.604/94, derrogando desta Corte, com a finalidade principal de averiguar a ocorrência de dano ao erário municipal, em razão das inconsistências encontradas entre os valores pagos a título de honorários advocatícios e os valores recebidos a título de CMS, e quanto ao controle de gasto com combustível de veículos, nos termos dispostos no item 3.1.
Os presentes embargos de declaração fundam-se em omissão, uma vez que o item 3.1 do referido acórdão, o acórdão 359 de 2020, refere-se a contratos administrativos de serviço advocatício, nada dizendo a respeito de combustível e seu controle, devendo ser acrescida ao acórdão referência ao item 3.4, que é o que dispõe a respeito dos gastos com combustível, fazendo-se presente a omissão apta a justificar a correta integração da decisão com a expressa menção ao item 3.4. Ademais, o embargante também aponta a omissão no item 3.4, que tratou de gastos com combustível sobre a falta de controle dos gastos de combustível. Esse é o ponto central da questão. É a falta do controle com gasto de combustível, tendo a discussão se limitado à regularidade do preço praticado. Ao final, pediu o conhecimento e provimento do recurso para corrigir os vistos apontados. O Ministério Público de Contas emitiu o parecer de número 3286 de 2020, opinando pela necessidade de colmatação da lacuna apontada pelo embargante. É o relatório, senhor presidente. Palavra do Ministério Público de Contas. Doutor Enio. Doutor Enio. Doutor Enio. 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 Opa, desculpe, o microfone estava desligado. Dizendo, conforme exarado nos autos no parecer, o Ministério Público opina no sentido de que sejam providos os embargos de declaração para que estejam incluídos no acórdão os itens faltantes. Então, dando continuidade, senhor presidente, os embargos de declaração se inserem na modalidade recursal cabível para corrigir a obscuridade, omissão ou contradição em decisão, lei de material constante do artigo 54 da Lei Orgânica desta Corte, a Lei 5.604/94. Precitua o mencionado normativo. Cabe embargo de declaração para corrigir a obscuridade, omissão ou contradição da decisão recorrida. A propósito, eu acrescentei verbalmente erro material, já me lembrando do Código de Processo Civil, mas na nossa lei orgânica ainda não tinha a parte de erro material. Os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável interessado ou pelo Ministério Público junto ao tribunal, dentro do prazo de 15 dias, contados na forma prevista no artigo 33 desta lei. Da legitimidade, são legitimados para interpor recursos revisionais os sujeitos elencados no parágrafo 1º do artigo 54 da Lei Orgânica desta Corte, quais sejam o responsável, o interessado e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Verifica-se, portanto, que o recorrente possui legitimidade ativa para interpor o presente peça recursal, uma vez que se trata de interessado no feito, tendo em vista a competência da Câmara Municipal para fiscalizar as contas do Poder Executivo mediante controle externo, ou seja, a Câmara Municipal é o titular do controle externo no âmbito municipal. Da tempestividade, também os embargos foram opostos tempestivamente, protocolados em 6 de 8 de 2020, dentro do prazo recursal de 15 dias. E assim passo a entrar no mérito. A desembargada refere-se a processo de inspeção in loco que constatou irregularidades praticadas pelo município de Piranhas, sendo determinado ao final do processo instauração de tomada de contas, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Lei Orgânica desta Corte, com a finalidade precípua de averiguar a ocorrência de dano ao erário municipal em razão das inconsistências encontradas entre os valores pagos a título de honorário advocatício e os valores recebidos a título de ICMS, e quanto ao controle de gastos com abastecimento de veículos, nos termos do item 3.1. Razões do recurso. Se o razão recorrente alega erro material, deve ser acrescido o item 1 do acordo número 359/2020 e do voto, referência ao item 3.4, que trata dos gastos com combustível, bem como deve ser corrigida a omissão do voto quanto à alegação sobre a falta de controle do município com os gastos de combustível, uma vez que o voto se limitou a tratar apenas a realidade do preço do combustível praticado, isso no voto, né? Não no acordo. Então, é sabido que os recursos administrativos
em ampla acepção, configuram-se por serem um meio adequado e eficaz para propiciar o reexame de decisões pela própria administração pública, são, portanto, corolários do Estado Democrático de Direito e prerrogativas de todo administrado atingido por atos da administração. O presente processo trata-se de embargo da declaração na modalidade recursal, já prevista no artigo 54, já colocou. O recorrente apresenta como omissão a ausência de discussão acerca da falta de controle de combustível do município com gasto de combustível, a parte de controle, e a omissão em fazer referência ao item 3.4, no item 1 do acordo, no que tange a matéria acerca dos gastos de combustível, embora não se encontre expressamente no acordo recorrido, a matéria foi amplamente debatida pela Corte, conforme se observa pelo vídeo da sessão de julgamento do dia 15 de julho de 2020, às 11 horas e 45 minutos. No intento de suprir a omissão apontada, apresentando as razões que levaram à inclusão do controle de gastos no objeto da tomada de conta a ser instaurada, constata-se, através da documentação relacionada, que o município realizou vultosos gastos com combustível por meio das empresas Remita Silva, ME, Alto Posto Capiar e Prime Posto LTDA, sem, no entanto, comprovar quem teria de fato consumido combustível, quais seriam os veículos abastecidos e se sua utilização estaria atrelada à finalidade da falta de controle do município com os gastos relativos ao abastecimento. Quando se trata de gastos com combustível, é necessária a correta fiscalização do contrato por parte da administração pública, evitando que pessoas não autorizadas se beneficiem dos gastos públicos realizados com combustível, sendo insuficiente o mero ateste do servidor municipal. A Lei 8.666/93, a Lei Geral dos Contratos Administrativos, expressamente estabelece, em seu artigo 967, o dever de fiscalização da administração pública, visando garantir o correto cumprimento da obrigação contratual. Assim, a dinamicidade do objeto da contratação requer uma maior organização da administração pública no sentido de fornecer uma lista de veículos, nome dos condutores autorizados a abastecer de veículo, à custa do dinheiro público, bem como uma efetiva fiscalização realizada pelo servidor público. Inclusive, fazendo um aposto nisso, aqui, por exemplo, o Tribunal de Justiça utiliza uma empresa que faz esse serviço, de controle, e que são poucas empresas no Brasil que fazem. A falta das medidas efetivas de controle reflete a ausência ao atendimento de princípios basilares do direito administrativo, tais como a efetividade, moralidade e a penosidade. Portanto, nesse ponto, a instauração da tomada de conta determinada no acordo recorrido deve levar em consideração a ausência da correta fiscalização acerca dos gastos com combustível, passivo de causar dano ao erário em razão de possíveis gastos não autorizados e desprovidos de finalidade pública. Acolho também os presentes embargos para corrigir a omissão na redação do item 1 do Acórdão 359/2020 do voto, que deve ter a seguinte redação: instauração de tomada de contas nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Lei Orgânica dessa Corte, com a finalidade precípua de averiguar o ocorrência de dano ao erário municipal, em razão das inconsistências encontradas entre os valores pagos a título de honorários vocatícios e os valores recebidos a título de ICMS, e quanto ao controle de gastos com abastecimento de veículos. Então, senhor presidente, senhor conselheiro, voto no sentido de que seja conhecido o presente recurso nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica, seja dado suprimento ao recurso interposto para suprir a omissão apontada no item 3.4, quanto à discussão referente à falta de controle com combustível do município de Piranhas, apresentando os fundamentos da decisão nos termos explanados no item 3.3.3, análise meritória desse voto, bem como para alterar o item 1º do Acórdão 359/2020, que deve ter a seguinte redação final. No item 1, que é apenas o alvo da omissão, instauração de tomada de conta, nos termos do artigo 18, parágrafo 4º da Lei Orgânica, com a finalidade precípua de averiguar a ocorrência de dano ao erário municipal em razão das inconsistências encontradas entre os valores pagos a título de honorário vocatício e os valores recebidos a título de ICMS, e quanto ao controle de gastos com abastecimento de veículos. Seja dado ciência do acordo, caso Vossas Excelências o convalidem, a prefeita do município de Piranhas e a Câmara Municipal de Piranhas, e a publicidade para
para os fins de direito, senhor presidente, e assim como eu voto neste embargo de declaração. Coloco a matéria em discussão. Não havendo discussão, em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, acompanho o relator e destacando aí que temos que ter um pouco mais de atenção e cuidado na elaboração das atas de nossas sessões para que reflita aquilo que foi a realidade mais próxima de nossas deliberações e discussões, senhor presidente. Também acompanho o relator, aprovado. Senhor presidente, só tenho esse processo para a pauta de hoje. Concluo minha pauta, portanto. Senhores, passo a relatar, portanto, só para deixar consignado, eu tenho 2 processos para relatar. Bom, eu tenho um processo 12.806/2019. Nesse processo eu estou retirando de pauta e tenho também para relatar processo TC 12.211/2019, que se trata de uma representação proposta pela empresa Conserg Empreendimentos e Serviços Ambientais Limitada, por meio da qual impugna o ato de revogação do pregão eletrônico de número 84/2019, referente ao processo administrativo de número 5.800.058.975/2018 da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, no qual a empresa essa que restou vencedora do certame, que possuía como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação daquela unidade municipal. A requerente asseverou que a revogação do certame se deu em razão da necessidade de adequação do respectivo edital à Instrução Normativa de número 05/2017, editada pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo Federal, a qual dispõe sobre o regime de execução indireta no âmbito da administração pública federal. Os autos foram remetidos inicialmente ao Ministério Público de Contas, que emitiu parecer de número 3225/2019, mediante o qual suscitou as seguintes controvérsias, a fim de que fossem dirimidas. Somente após isto pudesse proceder a apreciação do pedido cautelar. Inicialmente, questionou o Ministério Público de Contas se os estudos preliminares que conduziram ao projeto básico foram realizados e se, em caso positivo, eram suficientes às suas finalidades. Como item 2, se o termo de referência consubstanciado em planilha de referência era dotado de precisão suficiente a guiar os concorrentes na elaboração de suas propostas, retratando adequadamente os custos e os quantitativos demandados. Como item 3, se faz necessária a confecção de mapa de risco para a realização desse serviço, em específico, a ponto de motivar a desconstituição de um procedimento que já tramitava em seus atos finais. O Ministério Público de Contas prosseguiu
mencionando que a necessidade de fiscalização se faz presente também pela forte disparidade dos relatos colhidos, que divergem desde questões aparentemente simples, como a existência ou não de quantitativos dos itens da planilha de referência, a aspectos técnicos, como a suficiência dos estudos que delinearam a formatação do serviço e o cabimento do estudo de gerenciamento de riscos para esse tipo de atividade. Na sequência, em atenção à recomendação do Ministério Público de Contas, foram notificados o secretário municipal de saúde, o diretor-presidente da ACER, Agência Municipal de Regulação e Serviços Delegados, bem como o prefeito do município de Maceió. Em resposta, o senhor secretário de Saúde se pronunciou, precisamente respondendo aos questionamentos do representante do Ministério Público de Contas, da seguinte forma: quanto ao item 1, não teria havido elaboração documental dos estudos preliminares para a contratação em comento, que os estudos e levantamentos praticados não foram adequadamente acostados na forma devida aos autos, razão pela qual se constatou a ausência de atendimento integral aos 12 itens previstos no artigo 24 da Instrução Normativa de número 05/2017. Argumentou também que não houve a elaboração de planilha de referência pela administração, que consta nos autos de modo diverso simples planilha de preço, esta a qual não se presta a informar os mesmos elementos normativos e ou históricos inerentes ao objeto contratual e não retrata concretamente, desse modo, os quantitativos e custos de modo a orientar os licitantes, como preconiza a instrução normativa supracitada. Continuou mencionando, quanto ao item 3, que a Instrução Normativa de número 05/2017, em seu artigo 25, estabeleceu a necessidade de adoção de medidas para o gerenciamento de risco. Essas atividades envolvem a identificação dos principais riscos que venham a comprometer a efetividade do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor, da gestão contratual ou dos resultados esperados para suprir as necessidades da contratação. A ausência dessa peça pode ocasionar danos práticos sensíveis, tanto na fase de seleção como na de execução do próprio contrato, como, por exemplo, a inexecução parcial do objeto contratado pela não possibilidade de dimensionamento adequado do quantitativo de EPIs para os trabalhadores em áreas com exposição de riscos biológicos ou de radiação, dentre outros certamente existentes em algumas das áreas destinadas à execução das atividades tratadas no caso. Finalizou mencionando que a citada instrução normativa apresenta 2 pontos que impactam diretamente no atendimento dos princípios norteadores da Lei de Licitações, seria a economicidade / vantajosidade, ao passo que preconiza quantitativos menores e otimizados de pessoas por área, gerando economia aos cofres públicos, e ainda estabelece instrumentos de medição de resultado capazes de aperfeiçoar a fiscalização da execução contratual em atendimento aos princípios da moralidade e da eficiência, dentre outros. Pois bem, em posterior pronunciamento, o Ministério Público de Contas acolheu os argumentos apresentados pelo secretário, opinou no sentido de não se conceder medida cautelar, ao passo que se manifestou pela admissibilidade e processamento da representação, com a submissão do feito ao colegiado, bem como seu envio à diretoria técnica para elaboração de relatório conclusivo.
Os autos foram remetidos ao gabinete desta relatoria em 5 de março do corrente ano e sobrevindo a decretação de pandemia no dia 11 de março e a consequente fixação de novos parâmetros de trabalho pela presidência deste tribunal, outrossim, uma vez estabelecida a nova dinâmica de atividade desta Corte de Contas, em meio às necessárias adequações de logística de processos, cuja formatação se constitui por meio físico, o atual processo tramita em meio físico, não virtual. Finalmente, por hora, se submete o feito à apreciação em sessão virtual. Senhores, esse é o relatório. Eu apenas deixei de mencionar inicialmente que esse processo tem inscrição para sustentação oral do Dr. Diogo, salvo engano, Diogo Alencar. Eu vou passar a palavra ao advogado, ao excelentíssimo senhor advogado, para fazer a sustentação oral, e em seguida eu passo a palavra ao Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Doutor Senhor Diogo, relator, senhor presidente. pois Senhor não, relator, doutor. senhor presidente. O Estão senhor me está com a ouvindo? palavra, doutor Diogo. Estou ouvindo, sim. Oi, Senhor bom dia. presidente, Sou eu o presidente da Câmara, da sessão. o conselheiro Anselmo, conselheiro Rodrigo. Pois não, Anselmo, pois não, conselheiro. Excelência, antes da oitiva do advogado, eu queria tirar duas dúvidas. A primeira seria a respeito que, nesse processo, ele não tendo acontecido situação semelhante com o que aconteceu na sessão plenária de ontem, quanto à não publicação do nome de todos os gestores. E a segunda dúvida, Excelência, é saber, infelizmente, pode até ter sido um equívoco nosso, nós não conseguimos verificar pelos sistemas aí virtuais, eletrônicos, ou outro nome que se dê, no Tribunal de Contas, quando houve a inscrição do advogado para a defesa. Se Vossa Excelência puder me esclarecer nessas duas situações, eu agradeceria esclarecer. Pois não, com relação ao primeiro ponto, nós tivemos a cautela e não houve qualquer tipo de problema quanto à omissão no nome dos gestores. Então, esse é um problema que foi contornado na sessão de hoje. A segunda questão da solicitação feita pelo doutor Diogo, de fato, nós encontramos uma lacuna no nosso normativo, a possibilidade de solicitação de sustentação oral, mas não estava devidamente normatizada pelo tribunal. E diante dessa lacuna, nós entendemos que o representante não pode ficar prejudicado no seu direito de usar a tribuna para fazer a sustentação oral, e o tribunal providenciou especificamente um e-mail para que ele pudesse solicitar diretamente a coordenação de plenário. Ele poderia ter feito até momentos antes da sessão, mas me parece que o doutor Diogo fez a solicitação ainda no dia de ontem, salvo engano, né? Então, também vejo que a situação do advogado ela se encontra amparada, devidamente legitimada. Conselheiro Anselmo, tem mais alguma colocação, alguma indagação? Excelência, é porque eu fico naquela expectativa que, de fato, os processos eletrônicos virtuais do tribunal funcionem. E há, querendo ou não, alguma normatização, ainda que de forma monocrática, mas acredito que no ato 45, para que todos os jogadores tenham informações a respeito de
sustentação oral, ou inclusão de quaisquer documentos, não necessariamente nessas duas situações memoriais, algo semelhante. Parece-me que, quanto à inscrição do advogado, há um período mínimo de 24 horas. Tendo em vista que a sessão começa às 10 horas, essa inscrição seria legítima se feita até às 10 horas do dia de ontem. Se foi feito posteriormente, eu acredito que não estaria de acordo com a normatização que rege a matéria. Então, eu submeteria a Vossa Excelência, e Vossa Excelência entendendo, submeteria também ao Pleno, a possibilidade de nós aí assegurarmos a obediência ao que está aí positivado e adiar esse processo para a próxima sessão, mesmo entendendo e concordando com Vossa Excelência em parte da questão da defesa da parte aí, de uma das partes interessadas. Conselheiro, qual seria o normativo que menciona 24 horas de antecedência? Só para fazer uma consulta rápida aqui no meu... Seria normativo o ato número 45, ato monocrático presidencial número 45, que trouxe aí esses sistemas de informáticas, como já falei antes, posso falar com tranquilidade, de qualquer jeito, no período aí de pandemia, sem teste, sem nada, senhor presidente. Eu posso solicitar a Vossa Excelência a leitura do artigo, para a gente não perder muito tempo aqui pesquisando o normativo na internet. Parece-me que está ali no artigo 2º do ato 45. Senhor presidente. Pois não, dona Lúcia. Presidente Rodrigo. Pois não, dona Lúcia. Porque se ele fez antes das 10 horas do dia de ontem, não tem nada que nem se pesquisar, mas se foi posteriormente... É isso. Eu quero informar o senhor, presidente e conselheiro, que a advogada entrou em contato com a coordenação do plenário ontem, inclusive no tribunal, e passei a informação até para o nosso chefe de gabinete, o doutor Franklin. Houve uma procura por parte dos advogados ao longo do dia de ontem, não é? O próprio tribunal ele não sabia como disponibilizar, como é algo novo no tribunal, não sabia como disponibilizar para o advogado franquear a solicitação de inscrição para sustentação oral. Eu acho que também a gente deve considerar, se Vossas Excelências entenderem que isso gera algum prejuízo para o julgamento do processo de hoje, eu posso simplesmente adiar para a próxima sessão o julgamento desse processo. Talvez seja até mais prudente. Eu acho que é um formalismo exagerado. Essa solicitação, essa fixação de prazo de 24 horas de antecedência, ela visa, de fato, evitar surpresa, por parte principalmente do colegiado, mas se Vossas Excelências entenderem que gera algum prejuízo para o nosso julgamento, eu posso simplesmente adiar o processo para a semana que vem, para a próxima sessão. Excelência, também parece que o artigo lá está claro, informa links e fala de cadastramento. O sistema há essa possibilidade de cadastramento, então eu não vejo por que essa dificuldade. Se ali está disposto, acho que a gente deve procurar cumprir o que está ali positivado. Concordo, tem um valor que está sendo tutelado, concordo. Inclusive, segurança nossa ao julgar e ter, inclusive, tempo porque recebemos, só ontem, memoriais, ontem à tarde. E confesso a Vossa Excelência que não tivemos tempo hábil para ler os memoriais, comparar com o que está nos autos, Excelência, eu não estaria, já antecipando,
habilitado a proferir o voto. Por isso que eu estou, ao invés de pedir vistas, que eu já tenho uma fila de vistas, Excelência, ficaria para mim mais fácil eu olhar o processo como está, comparando com os memoriais, obedecendo aí o prazo de 24 horas para a instituição do advogado, na próxima sessão, sem nenhum prejuízo, já que aparentemente, no voto de Vossa Excelência, acredito que, como antecipou o Ministério Público, não haverá, acredito eu, Excelência, desculpe, já antecipando aqui, fazendo um serviço um trabalho de previsão, não haverá concessão de liminar ou qualquer prejuízo presumido às partes, o adiamento desses autos para a próxima sessão. É nesses termos que eu informo a Vossa Excelência e aos demais julgadores. Senhor presidente, Doutor Enio. eu acredito que, como Vossa Excelência também já está se dispondo a adiar o processo para a próxima sessão, e resolvendo essa questão das 24 horas de antecedência, e também pelo fato de que a medida cautelar, caso Vossa Excelência, que já examinou o processo, entenda ser cabível, como ela pode ser concedida monocraticamente, eu acho que não há nenhum prejuízo nesse adiamento. E eu queria também só ressaltar, senhor presidente, que isso já foi discutido até no plenário, existe disposição expressa no regimento interno, em que o advogado fala por último nesses casos em que há inscrição para sustentação oral, tá? Então, quando for posto em pauta novamente, para a gente atentar que logo após o relatório é dada a palavra ao Ministério Público e, posteriormente, o advogado fala por último na forma do artigo 81 do nosso regimento interno, só para já ficar registrada essa colocação. Okay. Muito obrigado. Na minha lógica, nesse caso específico, o Ministério Público falava como custos leves, seria após as partes, mas se o regimento interno preconiza dessa forma, a gente segue o regimento interno do Tribunal de Contas. Muito bem colocado, doutor Enio, bem lembrado. Então, portanto, eu vou adiar o processo para a próxima sessão, para não trazer qualquer tipo de prejuízo para o julgamento de admissibilidade ou não da representação. Desde já eu comunico ao doutor Diogo, caso queira se pronunciar, fazer alguma consideração, mas eu acho que a situação está de fato consolidada, está decidida pelo colegiado em adiar o julgamento do processo para a próxima sessão. E eu, desde já, solicito ao doutor Diogo que, caso mantenha o interesse em fazer a sustentação oral, ele obedeça ao prazo, né, de 24 horas. Né? Eu sei que não foi culpa dos advogados, foi proveniente realmente da falta de estrutura para recepcionar esse procedimento que é novo no nosso tribunal. Tá? Então, senhores, desse modo, havendo o adiamento do processo, minha pauta para o dia de hoje fica encerrada e eu gostaria de facultar a palavra aos senhores, caso tenham algo. Doutor Diogo, o julgamento daquele processo ele já se encerrou, né? Esse é um momento para os conselheiros e para o Ministério Público de Contas. Sem problemas, Excelência. Só queria consignar que para a parte não haverá nenhum problema a remarcação, até porque é de interesse que os conselheiros tenham um tempo melhor para avaliação. De fato, o cadastramento do advogado tivemos um pouco de dificuldade e tentamos, na verdade, o fazê-lo com 48 horas de antecedência, como consta, na verdade, no ato normativo 40, que tratou sobre as situações de pandemia. Contudo, não havia nenhum link, tampouco e-mail para que os advogados fizessem o cadastramento. Fica consignada essa informação,
claro, como uma crítica construtiva, e aguardo que a gente possa fazer esse julgamento o quanto antes. Obrigado, conselheiro presidente Rodrigo, o conselheiro Anselmo, Alberto Pires e membros do Ministério Público. Senhor presidente. Eu acredito, senhor presidente, que, na verdade, esse processo não vai ser nem repautado, né? Ele já está marcado para a próxima sessão, não é isso? Perfeito, adiado. Vossa Excelência só adiou, não retirou de pauta, é só para o advogado. Não retirei de pauta, adiei. Perfeito. Ficar ciente, já que vai ser na próxima sessão, da próxima quarta-feira. Inclusive, dando informação ao causídico, que, na verdade, existe o ato 40, é fato, mas houve uma publicação posterior, que seria o ato 45, que reduziu, porque acredito que tenham achado esse prazo de 48 horas extenso, reduzido para 24 horas, a fim de facilitar o contraditório, por assim dizer, efetivo, Excelência. Obrigado. Presidente. Conselheiro Alberto. Apenas para enriquecer, né, as informações que nós vimos aqui, no próprio artigo 81, que trata dessa questão, em seu parágrafo 2º, ele fala: o advogado, devidamente credenciado, que pretende falar, deve inscrever para esse fim antes do início da sessão. O que acontece acho que o ato, tanto 40, depois do 45, ele colocou esse prazo justamente porque, no meio da pandemia, o próprio Tribunal de Contas já entrou no processo eletrônico. E, como qualquer coisa nova, tem suas dificuldades, seus problemas, né? Então, fixou, acredito eu, excepcionalmente, né, porque o regimento interno que deveria prevalecer antes do ato, né, mas, excepcionalmente, ele elasteceu esse prazo, caso para 24 horas, já que aqui diz antes de sessão, justamente pelas dificuldades que encontramos, né, da informatização, digamos assim, de forma rápida, né, por conta da pandemia, né? Só essa informação que eu queria consignar, senhores conselheiros. Eu, presidente. Dona Lúcia. Eu quero passar a informação que já tem um e-mail para que o advogado possa fazer a inscrição, que é coordenação.plenário@tceal.tc.br. Ótimo. É bom que Obrigado. isso seja publicizado, para não voltar a acontecer o mesmo problema, publicizado, normatizado, para que possamos aí jogar o jogo com as regras claras e definidas, excelências. Perfeito, bem colocado, conselheiro Anselmo, o doutor Enio, conselheiro Alberto. Agradeço a participação de todos vocês, e a participação do doutor Diogo, dona Lúcia. Eu vou declarar encerrada a sessão, convocá-los para a sessão que vai acontecer na próxima semana, próxima quarta-feira. Abraço a todos, até lá.